Olá, queria falar de algo que, bom, ficou bem presente pra mim, assim, né? Depois de que eu larguei a engenharia e comecei a pensar que aquela era a carreira que tinham escolhido pra mim. E a gente começa a se perguntar, mas quais são minhas reais habilidades? Onde que eu me encaixo? Qual que é o propósito de vida da minha alma? E, e agora acabei de ler um texto falando que a vida, o universo, né, o fluxo das coisas, funciona como um rio descendo. A partir do momento que caiu uma pedra, uma rocha enorme ou uma árvore e obstruiu a passagem do rio, o rio vai dar um jeito de... O percurso dele vai ter que continuar, ele vai ter que seguir, ele não pode estagnar ali. Então talvez até fique estagnado por algum tempo, né? Enchendo, acumulando água e depois ele acha outro caminho por onde sair. E a nossa vida é da mesma forma. Tem um livro que eu li, que eu comecei a ler, Mais Esperto que o Diabo, em que o cara, o Napoleon Hill, né, o escritor, ele diz que quando a gente começa a tomar consciência do que é pensamento e o que é intuição, e a gente começa a deixar a intuição agir, aí a gente começa realmente a receber, a entrar no fluxo da vida, sabe? Receber grandes bênçãos, grandes prêmios de estar ouvindo essa intuição. Porque o nosso pensamento é baseado na escassez, na sobrevivência, no medo. Medo de morrer, medo de sofrer, medo, sabe? E já a nossa intuição não. A nossa intuição é baseada naquela fé inabalável. A nossa intuição é poderosa. Não vou dizer que ela cria uma magia que vai resolver milagrosamente as coisas. Mas ouvindo a sua intuição, ela é que vai encontrar a melhor forma de você achar o caminho para chegar no objetivo que você quer. E por tudo que eu venho entendendo, estudando, olha só um livrinho legal aqui, ó. Joseph Murphy. Esse é um cara muito foda que ensina o poder da oração, o poder da visualização, de como você tem que ser específico, mas específico no objetivo, no resultado que você quer. Visualizar o resultado, não visualizar o caminho. O caminho não importa. O caminho é a sua mente querendo controlar tudo, ajeitar as coisas perfeitamente. Mas o caminho não importa. O que importa é o resultado que você quer atingir. E quando você ouve a sua intuição para qual caminho tomar, invariavelmente você chega no destino. E essa seria a ideia. E aí outras coisas, né, que, assim, a gente tem, como os orientais chamam, um karma, né? Às vezes uma situação que ocorreu na nossa família, às vezes uma situação que eu fiz alguma coisa para o outro e eu tenho que receber de volta. Isso pode ser bom ou ruim, né? O karma seria meio que a lei da causa e efeito, né? Mas como diz na própria Bíblia, né? Que até a quarta geração acabam pagando os pecados daqueles que odeiam a Deus, né? E até a 1000ª geração colherão os frutos daqueles que amam a Deus. Então, meio que explicando assim, que realmente existe um karma familiar, isso até a Bíblia fala. Existe um karma familiar.
Meu pai fez determinada ação e às vezes essa ação não foi bem acolhida, né? Vamos dizer, meu pai fez algo para minha mãe, vamos dizer. E aí a minha mãe não gostou dessa atitude. E para o meu pai foi algo que não sei, mas para ela criou um trauma. Porque a gente sabe que a mesma ação que acontece para uma pessoa cria um trauma e para outra não necessariamente vai criar um trauma. Porque o trauma, ele está mais ligado à percepção, como que a gente percebe as coisas, e não com o que aconteceu de fato. Às vezes uma criança perde a mãe e, sei lá, tem vários problemas em relação a isso. E às vezes a outra perde a mãe e não sei, fica com uma tia mais amorosa e às vezes, não sei, sabe? A situação acontece de uma forma diferente. Mas aí voltando para esse karma familiar, né? A constelação nos diz, constelação familiar criada, ou melhor, descoberta pelo Bert Hellinger, né? Nos diz que alguns padrões se repetem porque eles precisam ser olhados, precisam ser aceitos e integrados. E aí, quando, vamos dizer, eu dei um exemplo de pai e mãe, né? Quando o pai e a mãe têm um problema e esse problema não foi repetido, não foi resolvido, né? E isso criou esse trauma e não se resolveu, o que acontece? Energeticamente, vai influenciar um comportamento nos filhos, para que os filhos repitam aquela ação. E pode ser, vamos dizer, alcoolismo, sei lá, pode ser a falta de prosperidade financeira, né, a miséria, pode ser determinadas, infinitas coisas. Mas enfim, existe tipo um karma familiar também. E aí o texto que eu estava lendo agora, ele diz assim, que quando a gente precisa trabalhar algo, mas a gente não quer olhar para aquilo, rejeita aquilo, aquilo vai voltar de outra forma. Uma hora ou outra vai voltar. É uma lição, a nossa vida, a gente está passando de fase, né? A gente está vivendo aqui e aprendendo. O que a gente veio fazer? Aprender, ter uma vivência completa, íntegra. E, por exemplo, eu atraí uma determinada pessoa com tais características para minha vida e eu não sei lidar com aquela situação e eu fujo daquela situação. Vai acabar que daqui a um tempo eu vou encontrar outra pessoa com a mesma característica que eu preciso olhar. Eu preciso passar aquela fase. Sabe? A correnteza do rio, entrou um obstáculo, né? A água fugiu, mas ela precisa passar. A gente precisa passar por aprendizados nessa vida. Algumas coisas que a gente pode dizer que está predestinado, vamos dizer assim. Eu tenho bem claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? A gente pode escolher fazer as coisas. Não existe um destino assim, não. Agora você vai, sei lá, tipo, amanhã você vai morrer. Não tem nada que você possa fazer. Ou não, você vai morrer com 72 anos. Não tem como morrer antes. O universo não vai deixar. Não, não é assim que funciona. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode fazer escolhas. Mas existem influências que são coisas que a gente precisa passar, são coisas que são nossos karmas, vamos dizer assim. Então, se você foge daquela situação naquele momento, provavelmente em outro momento ela vai voltar, essa situação, para você passar por ela, porque você precisa passar por ela. Com pessoas.
Uma coisa que é muito comum, muito comum. Ah, eu tenho problema com o meu pai em relação... Ou geralmente o homem com a mãe e a mulher com o pai, né? Ah, eu tenho problema com a minha mãe, porque a minha mãe faz isso, faz aquilo e não sei o quê. Aí eu vou e encontro uma namorada com as mesmas características. E isso por quê? Porque eu preciso aceitar. Eu precisava aceitar a minha mãe. Eu tenho uma rejeição com a minha mãe. E enquanto eu não aceitar a minha mãe em si, todas as características, né? Perfeições e imperfeições, enquanto isso não acontecer, eu vou ficar atraindo mais do mesmo até que aconteça. Enfim.